Tesouros de James Smith. Permaneça comigo, permanecerei em mim e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. João 15:4. A união com Cristo é um dos maiores privilégios do crente. E ser um com Cristo é o privilégio de todo crente. Nem deve alguém que professa religião ficar satisfeito sem saber e diariamente perceber que ele é um com Cristo. Nosso conforto, nossa estabilidade e nossa utilidade dependem muito disso. A união entre Cristo e seu povo é representada por ele mesmo pela figura de uma videira e seus ramos, ensinando-nos que nossa união com ele é tão real, tão próxima e tão necessária quanto a união do ramo com seu tronco-mãe. Oh, que privilégio glorioso ser um com Cristo! Assim, recebendo todos os nossos suprimentos de Cristo, participando da natureza de Cristo, dando frutos como Cristo, sendo absolutamente dependentes de Cristo para toda a nossa vida espiritual, vigor e força. Sendo um com Cristo, nosso amado Senhor nos dá essa direção graciosa e necessária. Permaneça em mim. Façamos disto o grande objetivo de nossas vidas e mantenhamo-lo constantemente diante de nossas mentes. E para que possamos ser capacitados e encorajados a permanecer em Jesus, consideremos o que isto supõe, o que isto requer e o que isto assegura. Espírito Santo, como glorificador de Jesus, seja nosso mestre. Revele a verdade ao nosso entendimento. Aplique-a aos nossos corações e escreva em grandes caracteres em nossas memórias. O que habitar em Cristo supõe? Claro que somos enxertados nele por uma fé verdadeira e viva, e que descansamos somente nele para nossa aceitação com Deus. Pois a menos que estejamos em união com Cristo, não podemos habitar nele. Mas estando em Cristo, para nossa real e experimental permanência nele, devemos sentir diariamente nossa necessidade dele. Uma grande parte da obra do Espírito Santo no coração é esvaziar-nos, despir-nos de nós mesmos, levar-nos a sentir nossa própria fraqueza e levar-nos como pobres pecadores a olhar somente para Jesus, como nossa sabedoria, retidão, santificação e redenção. E na mesma proporção em que sentimos nossa necessidade de Cristo e percebemos nossa absoluta nulidade sem Cristo, nós o valorizaremos, desfrutaremos dele e exerceremos dependência dele. Assim como devemos sentir diariamente nossa necessidade de Cristo, assim também devemos ter um conhecimento bíblico de Cristo. Na mesma proporção em que conhecemos a Cristo, faremos uso dele, nos apegaremos a ele e nos alegraremos nele. Bem sabia o apóstolo quão necessário era o conhecimento de Cristo e, portanto, ele orou pelos efésios, que já conheciam tanto de Cristo, que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, lhes desse o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele. E dando expressão ao desejo de sua própria alma, ele exclamou, para que eu possa conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua morte. Oh, quão pouco muitos de nós conhecemos de Cristo, e é por isso que fazemos tão pouco uso de Cristo, recebemos tão pouco de Cristo e fazemos tão pouco por Cristo. Nosso senso de nossa necessidade de Cristo, se for profundo e crescente, nos levará a buscar conhecer mais de Cristo. E conhecendo mais de Cristo, diariamente viremos a Cristo para todos os nossos suprimentos. Esse é o próximo pré-requisito para a nossa permanência em Cristo. Devemos ir até Ele. Vamos até Ele primeiro como pobres, perdidos, desamparados pecadores, para que possamos ser salvos por seu mérito e misericórdia. E como crentes, devemos ir até Ele continuamente, diariamente, diuturnamente, com todos os nossos fardos, para que Ele os carregue, com todos os nossos cuidados, para que Ele os administre, com todas as nossas tristezas, para que Ele os santifique, com todos os nossos inimigos, para que Ele os conquiste, com todos os nossos pecados, para que Ele os purifique,
e com todas as nossas necessidades para que Ele as supra. Tudo o que precisamos está em Cristo e está em Cristo para nós. Nossa profunda necessidade nos prepara para Cristo e sua plenitude infinita o prepara para nós. Nossas provações, problemas, tentações, decepções e aborrecimentos são para nos ensinar a nossa necessidade de Cristo. E o que recebemos de Cristo é para fazer de todas essas coisas bênçãos para nós. A comunhão com Cristo é necessária para nossa permanência em Cristo. Pedro descreve a vida cristã assim: chegando a Ele, a pedra viva, vocês também, como pedras vivas, estão sendo edificados como casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro 2, 4, 5. Portanto, se quisermos permanecer em Jesus, devemos sentir cada vez mais nossa necessidade dele. Devemos aumentar nosso conhecimento dele. Devemos buscar todos os nossos suprimentos nele e perceber que estamos em comunhão com ele. O que requer permanecer em Cristo? Muitas coisas, e notamos algumas delas. Devemos pensar nele ou exercitar o intelecto sobre ele. Como somos capazes de pensar e temos o poder de fixar nossos pensamentos sobre um objeto, devemos fazer de Cristo o grande objeto de nossos pensamentos e pensar nele. Que pensemos em Cristo tão pouco, tão raramente, é uma grande razão pela qual desfrutamos tão pouco de Cristo. Amados, devemos pensar em sua pessoa gloriosa, em sua graça livre e abundante, em seu mérito infinito e eterno, em sua profunda e eterna simpatia, em sua autoridade e domínio limitado, e em seu amor eterno e imutável. Deveríamos pensar no que ele era na sua glória, no que ele se tornou na terra, no que ele fez enquanto esteve aqui embaixo, no que ele sofreu em nosso favor e no que ele está fazendo agora à direita de Deus. Deveríamos pensar em sua natureza, seus ofícios, suas relações e seu glorioso segundo advento. Quanto há em Jesus para ocupar nossos pensamentos e banquetear nossas almas? Não é surpreendente que não pensemos mais nele? Nunca. Nunca desfrutaremos de espiritualidade profunda, ou nos elevaremos acima de nossas dúvidas e medos, ou nos alegraremos em Deus, ou seremos muito úteis entre nossos semelhantes, a menos que pensemos mais em Cristo. Assim como devemos pensar em Cristo, assim devemos ouvir e ler sobre Cristo. Os sentidos devem ser empregados em Cristo, assim como o intelecto. Se pudermos ouvir, devemos ir aonde possamos ouvir sobre Cristo, não apenas no dia do Senhor, mas também em outros dias. Se pudermos ler, devemos ler sobre Cristo, e como Cristo é o assunto mais importante, e como estamos mais profundamente interessados nele do que em qualquer outra coisa, devemos ler mais sobre ele. Uma coisa é ler livros religiosos, e outra bem diferente é ler sobre Cristo, pois muitos livros religiosos têm muito pouco de Cristo neles. Nem devemos ler tanto o que o homem diz sobre Cristo, mas o que Deus diz. O próprio livro de Deus deve ser o nosso livro, e devemos lê-lo para que possamos conhecer mais sobre Cristo e nos tornar mais semelhantes a Cristo. Nunca permaneceremos em Cristo como deveríamos, a menos que ouçamos mais de Cristo, leiamos mais de Cristo e pensemos mais em Cristo. Mas não devemos parar em pensar, ouvir ou ler sobre Cristo. Precisamos realmente comungar com Cristo. Muitas vezes há muita oração e ainda assim pouca comunhão com Cristo. Devemos perceber que Cristo está presente conosco, que estamos sozinhos com Ele, que Ele está nos dando toda a sua atenção, que Ele espera que Lhe digamos tudo o que nos perturba, tudo o que nos entristece, tudo o que nos agrada, tudo o que precisamos e tudo o que desejamos. Não devemos esconder nada dele, mas falar com ele livremente sobre todo assunto e toda circunstância. E percebendo que Cristo está conosco, nos ouvindo e por simpatia, entrando em todas as nossas circunstâncias, devemos esperar receber intimações de sua vontade, provas de sua aprovação, comunicações de sua graça e as influências consoladoras do seu amor. Nossos pensamentos devem ascender a Jesus
e seus pensamentos devem descer e tomar posse de nossas mentes. Sem uma comunhão mais direta, sensata e secreta com Cristo, não desfrutaremos muito de nossa união com Cristo, ou atenderemos à demonstração de permanecer nele. Tendo comunhão com Cristo, devemos confiar nele. Ele requer que nós o tratemos com confiança, que acreditamos no que ele diz, que esperemos o que ele promete, que façamos o que ele nos ordena. Devemos confiar nele com a salvação de nossas almas e, tendo-os colocado em suas mãos, tendo-os comprometido à sua guarda, devemos descansar satisfeitos que ele as salvará. Devemos confiar nele com o corpo, assim como com a alma, acreditando que ele sente interesse em um, assim como no outro. Sim, devemos pedir a ele para trabalhar em nós, para querer e fazer de sua boa vontade, para cumprir em nós todo o bom prazer de sua bondade e a obra da fé com poder. E devemos confiar também para as preocupações temporais, olhando para ele por comida e roupa, assim como por graça e glória. Não confiamos no Salvador pela metade como deveríamos. Nossa confiança nele não é digna dele. Nossas dúvidas, medos e receios o desonram. Portanto, busquemos graça para que possamos confiar nele em todos os momentos. Confiar nele para tudo e confiar nele apesar de tudo. Assim como devemos confiar em Jesus, devemos identificar nossa causa com a dele. Cristo e seu povo são um, assim como o ramo e a videira são um. Assim como os membros e a cabeça são um. Assim como o edifício e o fundamento são um. Assim Cristo e seu povo são um. Ele se identificou com eles e eles deveriam identificá-lo consigo mesmos. Ele identificou sua causa com a deles e eles deveriam identificar a deles com a dele. Jesus se interessa por tudo que diz respeito a eles e aos deles. E eles deveriam se interessar por tudo que diz respeito a ele e aos seus. Vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus em seus corpos e em seus espíritos, os quais são dele. Cristo diz: minha pessoa, minha obediência, minha graça, meu espírito, minha palavra, minha riqueza, minha glória são suas. Você experimentar minhas tristezas agora e compartilhará meu trono, reino e glória em breve. Portanto, deveríamos dizer: minha pessoa, minha propriedade, meu tempo, meus talentos, minha influência, meu tudo são seus. Você é o meu Salvador. Será honrado por minha pobreza ou riqueza, minha diversidade ou prosperidade, minha doença ou saúde, minha vida ou minha morte. Estarei por ti e somente por ti agora, assim como espero estar com ti e ser com tu para sempre. Amados, pensemos mais em Cristo, leiamos mais sobre Cristo, comunguemos mais com Cristo e identifiquemo-nos com a causa de Cristo. Só assim permaneceremos nele. O que permanecer em Cristo garantirá? 1. Ela garantirá nossa segurança. Noé não estava tão seguro em sua arca. Ló não estava tão seguro em Zoar. O homicida não estava tão seguro na cidade de refúgio, como o verdadeiro crente está em Cristo. Permanecendo em Cristo, para ele não há condenação. Todo pecado é perdoado. A justiça inteira, perfeita e gloriosa de Cristo é sua. Todas as perfeições gloriosas de sua natureza são lançadas ao redor do homem que permanece nele. Ele está a salvo de Satanás, que não pode destruí-lo, a salvo do pecado, que não terá domínio sobre ele, a salvo dos homens, pois nenhuma arma forjada contra ele prosperará, e a salvo da morte, pois Jesus disse: aquele que guarda as minhas palavras nunca provará a morte. Em Cristo, sua pessoa está segura. 2. Permanecer em Cristo. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Crente feliz, ninguém jamais o arrancará das mãos do seu Redentor, ou separará do amor do seu Salvador. Permanecer em Cristo não apenas garantirá nossa segurança, mas nossa felicidade. Feliz, 3 vezes feliz é o homem que está em Cristo. Ele não é apenas perdoado, mas justificado. Não apenas justificado, mas aceito e agradável aos olhos de Deus. Não apenas aceito, mas adotado e é o filho amado de Deus. Não apenas um filho amado,
mas um herdeiro de Deus e um co-herdeiro com Cristo. Não é suficiente para fazer um homem feliz saber que Deus apagou todos os seus pecados, deu-lhe uma herança gloriosa e eterna, e nunca o vê senão como alguém em Cristo, nem o trata de outra forma, senão como filho amado. 3. Permanecer em Cristo não apenas nos fixa em um estado feliz, mas assegura nossos suprimentos. Tudo o que precisamos para o corpo e para a alma, para a vida e na morte, é fornecido para nós, garantido a nós, e será conferido a nós, conforme precisamos. Quão preciosas são as palavras do apóstolo aos Filipenses. Meu Deus suprirá todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas, em glória por Cristo Jesus. Bem pode nosso amado Senhor dizer, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Mateus 6,34. Amados, o Deus que contou até os cabelos da nossa cabeça, o Deus que redimiu nossas almas da morte eterna, o Deus que nos fez tão um com seu Filho, que estamos para sempre unidos a Ele, esse Deus providenciou todas as nossas necessidades, prometeu suprir todas as nossas necessidades e será tão bom quanto a sua palavra. 4. Permanecer em Cristo também garantirá a nossa utilidade. Ansiamos por ser úteis e por nossa utilidade glorificar nosso Deus e honrar nosso amado Salvador. A utilidade não depende de grandes dons, de posição exaltada ou de vigor corporal, mas depende muito de nossa união com Cristo, comunhão com Cristo e permanência em Cristo. Aquele que permanece em mim, diz Jesus, e eu nele, esse dá muito fruto. Não apenas fruto. Veja, mas é muito fruto. Oh, se estivéssemos vivendo em comunhão íntima e próxima com Jesus, se estivéssemos permanecendo nele como ramo na videira, então quão úteis seríamos! Vamos então ficar profundamente impressionados com a consideração de que nossa segurança, felicidade, suprimentos e utilidade dependem de nossa permanência em Jesus. E exatamente na proporção em que desejamos realizar nossa segurança, desfrutar de felicidade sólida, viver sem cuidado e ansiedade e ser úteis em nossos dias e geração. Devemos nos esforçar para permanecer em Jesus. Meus queridos amigos, vivemos em tempos agitados. Tudo está cheio de vida e vigor, exceto a Igreja de Cristo, que deveria estar mais do que qualquer outra coisa. Ouvimos falar do derramamento do Espírito e de um grande reavivamento da religião em outra terra. E precisamos da mesma bênção em nossa própria terra. Muitos parecem estar impressionados com esse fato, e meios estão sendo usados para obter tal bênção. Mas não é de se temer que muitos estejam olhando para reuniões, excitação e uso de meios, em vez de Deus. E não há razão para temer os sentimentos produzidos por circunstâncias excitantes e notícias surpreendentes do exterior acabem com eles. Não é mera excitação que precisamos, mas algo mais puro, profundo e espiritual. Podemos ter excitação física, excitação mental e até excitação espiritual. Isso pode acabar em nada. Precisamos de espiritualidade profunda. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos permanecer em Cristo para que possamos respirar o Espírito de Cristo, copiar o exemplo de Cristo e assim ser amplamente úteis na causa de Cristo. Teremos um reavivamento de religião pura e imaculada? Seremos instrumentais na obtenção e realização de tal estado abençoado de coisas? Se sim, devemos atender às seguintes coisas. Primeiro, precisamos estar em Cristo. A parte de Cristo, sem união com Ele, não podemos fazer nada nessa questão. Como pobres pecadores, precisamos sentir nossa necessidade de Cristo, vir a Cristo, obter salvação de Cristo e, pela fé e amor, ser unidos à pessoa de Cristo. Sem união com Cristo, sem graça, sem vida espiritual, sem aceitação com Deus ou acesso com confiança a Deus, sem união com Cristo, não temos poder com Deus. E a menos que tenhamos poder com Deus, não teremos poder com o homem para propósitos espirituais e salvadores. Segundo, devemos ser íntimos de Cristo. Devemos viver pela fé nele. Devemos andar com ele. Devemos levar tudo a ele.
Devemos buscar tudo o que precisamos dele. Devemos estar constantemente indo a Cristo, conversando com Cristo e obtendo de Cristo. O ramo recebe da videira noite e dia, verão e inverno. Há uma comunicação constante da raiz através do tronco, até os ramos, e, portanto, os brotos, as flores e os frutos. Da mesma forma, deve haver comunhão constante entre Cristo e nossas almas. Quanto mais recebemos de Cristo, mais podemos fazer por Cristo. Isso me leva a observar, terceiro, que devemos agir por Cristo. Há muitas coisas feitas por pessoas religiosas e na causa de Deus, mas elas não são feitas por Cristo. Jesus não podia dizer, você fez isso a mim. Podemos agir por pena, ou por orgulho, por aplausos, ou para satisfazer a consciência, mas devemos agir por Cristo. A glória de Cristo deve ser sempre nosso objetivo e fim em todas as ações religiosas. Como tudo o que Cristo fez como Salvador, Ele fez por nós. Então, tudo o que fazemos como cristãos deve ser feito por Ele, para Ele, porque dele são todas as glórias. Agora, a menos que estejamos em união com Cristo, não podemos ser íntimos de Cristo. Portanto, a menos que sejamos íntimos de Cristo, não seremos em nossos esforços e empenhos capazes de fazer boas ações para Cristo. Quarto, devemos ser como Cristo. Podemos possuir sua natureza, pois se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Devemos nos tornar seus discípulos e aprender dele. Devemos copiar seu exemplo, respirar seu espírito e absorver seu temperamento. Todo cristão deve representar Cristo no mundo, na família e na igreja de Deus. E se não dermos uma representação justa de Cristo, não corresponderemos aos propósitos da nossa nova criação. Até que sejamos mais semelhantes a Cristo, não poderá ser dito de nós. Vocês são manifestamente declarados como epístolas de Cristo, escritas não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Que a graça nos torne mais semelhantes a Cristo. Finalmente, precisamos receber o Espírito Santo de Cristo. O Pai prometeu dar seu Espírito Santo à igreja. Quando o Filho terminou sua obra na terra, ele subiu ao céu e recebeu do Pai o Espírito prometido. No dia de Pentecostes, ele enviou aquele Espírito para a sua igreja, e pela sabedoria, poder e operações daquele Espírito, pecadores foram convertidos, a igreja aumentou e os crentes foram edificados. Agora, a grande coisa que precisamos para nós mesmos é o Espírito em sua plenitude e em poder. Essa plenitude e poder do Espírito que precisamos devem ser obtidos de Cristo, mas só podem ser obtidos por meio de uma caminhada próxima com Cristo. A grande coisa necessária à igreja para sua união, harmonia e crescimento é o Espírito em sua plenitude e poder. Essa bênção iria remover nossos preconceitos uns contra os outros, derrubar todos os muros e cercas que nos mantêm separados, nos levar mais completamente à verdade e nos encher de amor uns pelos outros. Então, amaríamos uns aos outros como Cristo nos amou, e sendo esse o caso, a Igreja de Jesus logo apareceria como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol, majestosa como as estrelas em procissão. Então, os pobres e egoístas mundanos ao nosso redor seriam compelidos a exclamar: veja como esses cristãos se amam. E então a convicção seria forçada em cada consciência de que a religião de Cristo é uma realidade divina, um poder santo e uma natureza sobrenatural. Nada impactará o mundo como a santidade da igreja. Isso então é o que precisamos para a igreja. Não títulos, lugares ou honras mundanas. Não riqueza, respeitabilidade ou distinções mundanas. Não tanto quanto grandes dons, talentos esplêndidos ou mentes poderosas, mas o Espírito em sua plenitude e em poder. Essa é a grande coisa necessária ao mundo. Ele tem o Evangelho, o ministério cristão, a igreja e todas as várias sociedades religiosas. E ainda assim ele está no poder do maligno. Há comparativamente poucas conversões, enquanto multidões estão endurecendo no pecado. Nada além do Espírito em sua plenitude e em poder despertará os pecadores para um senso de seu perigo, convencê-los do pecado diante de Deus,
ou levá-los à cruz para a vida e salvação. O mundo é inimigo de Deus. O mundo é governado por Satanás. O mundo odeia a luz. E nesse estado ele continuará até que o Espírito seja derramado sobre nós do alto. E então haverá profundas convicções, numerosas conversões, e a glória do Senhor será revelada. Querido leitor ouvinte, você está em Cristo? Essa é uma pergunta muito solene e importante. Pressione-a em seu coração e não descanse até que você possa dizer: sim, bendito seja Deus pela graça livre e soberana. Cristo e minha alma são um. Se você está em Cristo, você é íntimo de Cristo. Há uma comunhão constante mantida entre Cristo e a sua alma, em referência a todas as coisas, tanto temporais quanto espirituais. Lembre, se você é um cristão, o Senhor Jesus se sente interessado em tudo que o afeta, por mais insignificante que pareça. Você age por Cristo? A honra e a glória de Jesus são o grande fim que você almeja? O principal objetivo que você tem habitualmente em vista? Pense por Jesus, fale por Jesus, haja por Jesus, seja a imagem e semelhança de Jesus, que toda a sua vida seja consagrada a Jesus. Que você diga sinceramente: para mim, viver é Cristo. E então para você, morrer será lucro. O que quer que você faça, faça tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus e ao Pai por Ele. Você é como Cristo. Acho que ouço você exclamar: ó, quão tênue é a semelhança. Se for como Ele, ó, quão pouco. Bem, amigo, se você quer ser como Cristo, você deve estar muito com Cristo. E se você está muito com Cristo, você verá em Cristo a glória de Deus e será gradualmente transformado na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Você receberá a plenitude do Espírito de Cristo? Ele a tem. Ele a prometeu. Ele está preparado para concedê-la, mas Ele nos fará sentir nossa necessidade dela, ardentemente ansiar por ela, sinceramente buscá-la e perseverar em nossas aplicações, até que a obtenhamos. Dessa forma, o Espírito em sua plenitude e poder pode ser obtido, mas de nenhuma outra forma. Não temos porque não pedimos, ou porque pedimos mal. Vamos a Jesus como criaturas pobres, vazias e necessitadas, e busquemos até obtermos essa bênção inestimável de suas mãos. E agora, para concluir, tenhamos pena da igreja, dilacerada e dividida, comparativamente impotente e fraca como ela é. E pela honra de Cristo, e por puro amor aos irmãos, coloquemos nossos corações em obter o poder do Espírito Santo para ela, em maior plenitude do que tem sido desfrutada por ela em nossos dias. Olhemos também com alegria para esse pobre mundo infeliz, que jaz sob sentença de morte, apenas esperando o dia da execução, e nos esforcemos para trazer o Espírito Santo sobre ele, por meio de oração fervorosa, unida, importuna e perseverante, de manhã, ao meio-dia e à noite. Oremos por ele, em público, em particular e em nossas famílias. Oremos por ele. E enquanto oramos para que o Espírito Santo desça sobre ele, falemos a todos sobre nós de Jesus e tentemos, como se tudo dependesse de nossos esforços, salvar almas da morte. O segredo do sucesso está aqui, em estarmos unidos a Cristo, permanecer em Cristo e agir por Cristo. Agir por Cristo como se tudo dependesse do que fazemos e ainda assim depender do Espírito Santo, como se tudo dependesse somente de sua presença, poder e operação. Gracioso Senhor, faça de nós cristãos completos e use-nos para trazer um reavivamento de religião pura e imaculada, por amor a Cristo. Amém. Quem foi James Smith? James Smith nasceu em 1802 e faleceu em 1862. Quando criança, caiu em um poço e foi notavelmente resgatado da morte. Sua paixão como pregador do Evangelho era resgatar muitos pobres pecadores ímpios de um poço muito mais profundo. Ele pastoreou várias congregações batistas particulares, incluindo a capela New Park Street, de 1842 a 1850, onde anos mais tarde Charles Spurgeon
assumir o pastorado. Seu estilo devocional sucinto é novo e memorável. Meu objetivo é liderar a mente do eu para Jesus, do pecado para a salvação, dos problemas da vida aos confortos do Evangelho. Meu objetivo é humilhar o pecador e exaltar o Salvador, despir a criatura e colocar a coroa na cabeça da livre graça de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia 6, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dela, o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Oh, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dela, o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Oh, oh.